Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dela que diz assim: boa noite, André. O que você pode me falar sobre namorar com um cara que só... agora eu entendi, estava difícil de eu entender aqui o que ela estava querendo dizer. Agora eu entendi. Sobre namorar um cara que tem só 3 meses que se separou. É isso que ela quis dizer aqui. Às vezes a pessoa escreve mais difícil do que se estivesse escrevendo. O que você me fala de namorar um cara que se separou há 3 meses apenas? Aqui, né, entra dentro daquele aspecto que diz assim, pode ser um problema, como também pode não ser. E aí a gente vai avaliar quando pode ser um problema, quais são os sinais que podem indicar que ali pode ser um problema, eu namorar com essa pessoa, e quais são os sinais que podem indicar que não tem problema eu me relacionar com uma pessoa que se separou recentemente. Quando se torna um problema? Quando a pessoa ainda está emocionalmente crua. Vamos colocar crua entre aspas, evidentemente. Né? O que é uma pessoa que ainda está emocionalmente crua? É aquela pessoa que ainda não processou o luto do término, ainda não reconstruiu a sua identidade, ainda está perdido. Né? Por quê? Porque quando eu vivo muito tempo com alguém, principalmente se eu sair de uma relação muito longa, é óbvio, eu ainda não consegui reorganizar minha identidade. Por quê? Porque, então significa que a pessoa deixou de ser ela? Não, ela não deixou de ser ela, mas ela tinha uma vida agora em contato com outra pessoa, costumes, hábitos, não é? Então, assim, ideias, coisas que faziam. Então, assim, eu não perco a minha identidade, o meu ser, mas é como se eu tivesse construído uma identidade em comum com a outra pessoa, uma identidade em paralelo. É como se eu tivesse doado um pouco do meu ser, a pessoa tivesse doado um pouco do ser dela e nós construímos aqui uma identidade em comum, que é o casal, não é isso? Vocês não concordam? O casal não tem uma identidade? Então, agora, eu ter que entender a minha própria identidade de novo, eu reorganizar o meu ser sem o ser do outro. Então, isso leva um tempinho. Emocionalmente cru é aquela pessoa que não conseguiu encerrar o ciclo ainda, não conseguiu fechar o ciclo emocional com a outra pessoa. Aquela pessoa que ainda não consegue lidar com as mágoas da relação anterior. Então, não é? Aí eu tenho que prestar atenção. Se essa pessoa é uma pessoa que ainda sente muita raiva da outra pessoa, chora, se irrita, demonstra ressentimento, então pode ser que a pessoa ainda não esteja preparada para uma nova relação. André, mas olha, e se for um relacionamento rebote? Ou seja, a pessoa é recém-separada e agora quer porque quer me namorar, mas e se eu for o relacionamento rebote dele? Mas o que é esse relacionamento rebote? O relacionamento rebote é justamente para a pessoa que ela não quer lidar com o luto. Então é como se ela quisesse já construir uma relação muito rápida com você. Eu quero construir uma relação muito rápida já, para compensar aquele luto. Eu não quero viver essa tristeza, eu não quero viver esse luto. Eu quero preencher esse vazio. E eu quero preencher esse vazio que o término me trouxe, já estruturando uma nova relação. Porque se eu já estruturo uma nova relação agora, rápido, eu não penso naquilo que acabou. Então, precisa tomar cuidado, porque o relacionamento rebote é isso. É para preencher vazio. Às vezes, o relacionamento rebote é para provocar o ex. Eu já construo uma relação muito rápida, porque na verdade eu quero jogar na cara do outro. Aliás, muitas vezes eu quero fazer jogo de ciúmes pro outro. Então eu inicio uma outra relação rápida justamente para atacar a outra pessoa. Por isso que tem gente que, inclusive, vai buscar se relacionar justamente com a pessoa que aquela outra, que o seu ex, menos gostava. Olha só, outro dia eu li um caso aqui, tava lendo e-mail, eu acho que é até e-mail que vai ao ar nessa semana aqui, desse vídeo das 11 que vocês estão assistindo, é o que vai às 19, porque às 19 é leitura de e-mail. Tenho quase certeza. Que aí o que aconteceu? Terminaram o relacionamento,
Depois de um tempo, a menina iniciou um outro relacionamento. O cara ficou louco. O cara ficou louco porque ela iniciou um outro relacionamento. Sendo que ele que traía ela a rodo, tá? Ela não aguentou as traições, terminou com ele. Depois de um tempo, ela começou a se relacionar com outro cara. Sabe o que esse daqui fez? O ex dela? Ele foi se relacionar com a ex do namorado do que a moça estava se envolvendo agora. Ele foi buscar a ex desse cara justamente para atacar o cara. Ai, que infantiloide. Que besta. Mas, você tá vendo? Muitas vezes as pessoas fazem isso. Eu vou justamente ficar com aquela pessoa que o meu ex não suportava, porque eu quero atingi-lo. Agora eu te pergunto, uma pessoa dessa está preparada para estar num relacionamento? E outra, se eu estou me relacionando, se eu fui buscar essa pessoa para atingir a outra, então qual é a motivação para eu estar com essa pessoa? É porque eu gosto dela? Ou ela é só um objeto para que eu atinja o outro? Então, já imaginou você estar no caminho dessa pessoa? Você vai ser o objeto. E depois que eu atingir o meu intuito, que é atingir a outra pessoa, eu te descarto. Assim como se eu tivesse usado o copo para saciar minha sede. Depois que saciou minha sede, eu pego o copo e jogo no lixo. Ah, e se for um relacionamento rebote e a pessoa está querendo preencher o vazio dela comigo? Pois é, depois que ela tiver o vazio preenchido, depois que passou, ela também te descartará. Então você está vendo? O relacionamento rebote é complicado. Porque a pessoa está querendo fugir da dor, ela quer evitar ficar sozinha, ela quer se sentir desejada, porque o término muitas vezes traz uma carência. Eu me sinto insuficiente. E aí a hora que eu começo a me sentir desejado, tá vendo? Começa a preencher essa carência, esse vazio. Outra coisa que precisa prestar atenção, que eu vou me relacionar com uma pessoa recém-separada, é quando tem muito conflito ainda ali. Ou seja, o divórcio ainda está confuso, tem muita briga, tem filhos, tem disputa judicial, tem conversas mal resolvidas. Então, precisa tomar cuidado, precisa ficar esperto. Porque eu estou entrando justamente num lugar que está confuso. Então, veja bem, eu nem estou dizendo, não é isso que eu estou dizendo, hein? Que a pessoa recém-separada está mal intencionada com você. Mas tem muita confusão acontecendo. E onde tem confusão, tem coisa desorganizada. E é nessa coisa toda desorganizada que eu estou entrando. Agora, quando não é um problema eu me envolver com uma pessoa recém-separada? Quando esse término, ele já vinha acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. Então, a separação é só uma oficialização do que o meu coração já tinha terminado há muito tempo. Olha, eu atendo uma pessoa muito importante. Essa pessoa tem um cargo muito importante. Mas você está vendo? Por que eu estou enfatizando que ela tem um cargo muito importante? Porque às vezes a pessoa tem um cargo muito importante, mas não é porque ela tem um cargo muito importante que toma decisões muito importantes que na vida real e concreta da minha vida pessoal eu consiga tomar essas decisões. Às vezes a gente vê a pessoa profissionalmente sendo forte, e às vezes a gente acha que na vida pessoal ela vai ser forte assim também, e não é o que acontece muitas vezes. Até porque inteligência acadêmica para a vida profissional é uma coisa, e inteligência emocional é outra. O que não significa fraqueza, hein, gente? Significa, na verdade, que a pessoa está em processo. Está aprendendo agora todas essas questões emocionais que não tinha aprendido ainda, que não tinha se debruçado sobre isso ainda. Então, essa pessoa, né, muito importante, com um cargo muito importante que eu atendo, o término já está dentro dela, só que ela está só com dificuldade para finalizar, mas está faltando muito pouco. Eu a atendo toda semana e está faltando muito pouco. E é isso que a gente tem batalhado na terapia, e ela está se fortalecendo, e eu tenho certeza que ela vai dar esse passo em questão de pouco tempo. Mas é algo que dentro dela já está estruturado há mais de um ano. Então você está vendo? Esse término na cabeça dela, ela já aconteceu há mais de um ano. Então essa pessoa, quando ela finalizar, então, aí é que tá. Quando ela finalizar, e ela vai ter processo judicial, vai ter disputa, vai ter coisa, vai. Só que no caso dela, indica que ainda pode ter confusão prática, no caso dela, pode ter confusão burocrática. Para organizar isso, dividir bens, isso pode.
mas não vai ter confusão emocional. Ela não está emocionalmente confusa no sentido de achar que ainda gosta do ex. Isso não. Então, você está entendendo? Tem gente, aí é que tá. Tem, por exemplo, essa mulher que eu atendo, essa pessoa que eu atendo, se ela finalizar o relacionamento hoje, se ela se envolvesse com alguém amanhã, essa pessoa que ela se envolveu amanhã não teria preocupação de achar que ainda ela tem sentimentos pelo ex. Lógico, essa pessoa deveria, né, se preocupar, porque uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento, a pessoa pode ter ainda muita confusão dentro dela. No caso dessa pessoa que eu estou usando como exemplo. Ela tem que se reorganizar. Porque, como eu disse, apesar dela não ter mais sentimentos pelo ex, mas ela tinha uma vida em comum com esse ex. Então agora eu tenho que me reorganizar, aquilo que eu expliquei no começo do vídeo, eu comigo mesmo. Então enquanto eu não faço isso, eu posso estar confuso. Mas emocionalmente no sentido de ligação emocional com o ex, ela não tem mais. Então, a pessoa nova que vai se envolver com ela, isso é o tipo de preocupação que a pessoa não deveria ter, não precisaria ter, mas é o que a gente mais tem quando a gente se envolve com alguém recém-separado, de que a pessoa ainda não superou o ex. É a principal preocupação da gente. Só que tá vendo? Tem gente que o término é só a oficialização de algo que já estava selado dentro dela, certo? Então aí são coisas que você tem que observar. A partir do quê? A partir do que a pessoa fala e das atitudes que você vai percebendo dela. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.